A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Elton Antunes, seu irmão na fé, e estou aqui para continuarmos nosso estudo, O Verdadeiro Pentecostalismo. Na lição de hoje é a lição de número 11, Compromissados com a Evangelização. Quando vemos esse assunto, meus irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é toda a maldade, toda a miséria, toda a destruição e caos que a gente vê hoje no mundo, os conflitos, dores, sofrimentos, tanto no nosso interior quanto no exterior. E sabemos que apenas Cristo pode resolver esses problemas. Apenas Cristo pode dar solução a toda essa maldade, a toda essa dor que vemos hoje no mundo. E Ele mesmo diz pra gente: ó, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Apenas Cristo pode resolver nossos problemas relacionais. Apenas Ele pode resolver nossos problemas profissional, sentimental, físico, interior e até mesmo espiritual, meus irmãos. E pregar o Evangelho é pregar a Cristo. É já viver essa novidade de vida. É estar andando nesse caminho. Pois Cristo é o único que pode colocar fim a toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa maldade que vemos hoje no mundo. Vemos também que pregar a Cristo é estar já andando com Ele. Não é só uma apenas transferência de conteúdo, de conhecimento, mas uma vivência. E é isso que vamos aprender com essa lição. Compromissados com a evangelização. Compromissados significa viver aquilo que você está pregando. Meus irmãos, se esse conteúdo está sendo bênção para a sua vida, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, nos ajude a levar esse conteúdo para outras pessoas. O nosso textuário diz bem assim, meus irmãos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Leiamos então. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lhes lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Na introdução, meus irmãos, diz bem assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho de Jesus, que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Tópico 1. A evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. No tópico 1 a gente tem então o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas: advérbio bem, e angélia, que significa mensageiro, notícia, boas novas. Assim a palavra Evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissaneiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa
para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Vamos ler lá então, meus irmãos, em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4 ao 8, a parábola do semeador. Afluíram uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Jesus disse, por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vemos nessa passagem, meus irmãos, que Jesus, ele falava por parábolas. Ele queria que o discípulo meditasse naquilo que ele tinha falado, que o discípulo buscasse a compreensão espiritual, a compreensão íntima de suas palavras. Não é só apenas o ouvir, mas é o ouvir e viver aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pregando. E ele compara o trabalho da evangelização com o trabalho do semeador. Pregar é semear, é plantar uma semente. E a semente que a gente está plantando nas pessoas é a palavra de Deus. E Jesus nos diz que às vezes a semente pode cair entre espinhos, pode cair em solos rochosos, as aves do céu podem comer. E os discípulos ficaram intrigados com essa passagem. Eles queriam saber a compreensão dela. E perguntaram para Cristo: Senhor, o que significa essa passagem? E ele afirmou que quando cai em solo com espinhos, são aquelas pessoas que ficam sufocadas depois de algum tempo pelas preocupações do mundo, por causa do dinheiro. Aí aquela semente, aquela palavra que foi plantada, sufoca essa planta e ela não consegue dar fruto, ela é morta. A outra parte, aquela que caiu em solo rochoso, são as pessoas que recebem com alegria o Evangelho, mas depois de algum tempo, que vem as perseguições, que vem as dificuldades, que vem o dia da provação, como ela não tem raiz em si mesma, ela pega e abandona o Evangelho e para. Não devemos ser assim. O Senhor também conta que uma parte dos espinhos cai à beira do caminho, e as aves do céu vêm e comem essa semente. São aquelas pessoas que recebem o Evangelho, mas depois vem o diabo e tira delas a busca por aprofundamento e vivência interior da mensagem do Evangelho. Nunca devemos ser assim, meus irmãos. Assim que compreendemos algo, assim que aprendemos algo de Cristo, não devemos deixar o diabo tomar essa semente nossa. Devemos sim colocar em prática, devemos vivê-la, devemos nos aprofundar mais e mais. Outra coisa também que podemos notar, que a culpa nunca é da semente nem do fiel agricultor, mas sim do solo. Por isso não devemos desanimar se às vezes a gente pregando ou levando o Evangelho, as pessoas não compreendem, não recebem com alegria a mensagem que a gente está levando. A gente deve sim sempre ter boas palavras, sempre ter boa semente para semear. E a todo tempo a gente tem que lançar essa semente ao solo, nos solos dos corações dos homens. Ainda que eles não venham a receber, a gente tem a semente para dar. Rios de água viva têm que fluir do nosso interior. Sempre devemos estar alegres e dispostos a levar a mensagem, a levar a palavra para as pessoas. Tópico 2. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: O campo é o mundo. A pregação do Evangelho é a necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Vamos ler lá então, em Lucas,
no capítulo 10, do 1 ao 12, a missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali o vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outro: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Nós vemos nessa passagem, meus irmãos, que Jesus envia os discípulos de 2 em 2, indicando que nunca o discípulo vai estar só. Sempre vai ter alguém com ele. Sempre tem alguém com você, meu irmão, para te ajudar. Aqui está afirmando que nunca Cristo vai nos deixar só quando estamos enviando o Evangelho. Sempre vai ter alguém conosco, algo. É o Espírito Santo que vai estar conosco, nos amparando, nos apoiando, nos estimulando a levar mais e mais a palavra. Outra coisa também que podemos ver, Jesus ele afirma que eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. A gente pode perceber que a gente sempre vai encontrar oposição. Sempre a gente vai encontrar aquelas pessoas que não querem receber o Evangelho. E a gente não deve se esquecer, não deve ficar magoado ou chateado com essas coisas. O Evangelho nem sempre é bem recebido pelas pessoas. Algumas vezes há oposições, há perseguições, e o nosso Senhor Jesus Cristo nos previne antes que essas coisas aconteçam, para a gente já ir sabendo o que pode ocorrer ao levarmos a mensagem. Devemos levá-la sim, com gentileza, com doçura, com alegria, com o Espírito Santo, sabendo também, meus irmãos, que quem despreza o enviado está desprezando o próprio Deus, ao próprio Criador. Então, se uma pessoa não está querendo ouvir a mensagem, não é culpa sua. É ela mesma que está cega em suas atitudes, é ela mesma que está paralítica, que não quer caminhar no caminho de Cristo, o caminho bom, o caminho perfeito. O Senhor também nos fala que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Há poucos trabalhadores para o Evangelho. Tem muito emprego. Tem emprego sobrando, meus irmãos, para levar a mensagem de Deus para o mundo. Por isso, a gente deve pregar mais e mais. Chamar mais e mais trabalhadores para cumprir essa missão, essa ordem de Cristo. Jesus também nos diz para não ficar preocupados com acomodações, para não se preocupar em aonde você vai dormir. Devemos sim, aonde fomos bem recebidos, aonde o Evangelho chegou, ficar. Jesus está dizendo que a gente deve ser grato pelas portas que Ele está abrindo. Aonde Deus te enviou, você deve ser grato. Ainda que o local que você pode estar pregando seja um local precário, seja um local de dificuldades, um local onde as pessoas não compreendem, pois ali o Senhor vai fazer a sua semente germinar. Ele vai fazer a semente germinar e dar a 100 por 1. Essa é a promessa de Cristo para a nossa vida. Tópico 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus construiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo.
Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo, então, nessa passagem, meus irmãos, ele diz pra gente que não se envergonha do Evangelho de Cristo. E o verdadeiro pregador, o verdadeiro missionário, não deve se envergonhar dessa mensagem, pois o Evangelho é poder transformador na vida da pessoa, tanto de quem está levando a mensagem, quanto daquela que recebeu. É poder, é o Espírito Santo atuando, é Deus atuando na vida das pessoas. Não é apenas um conhecimento ou uma transferência de conteúdo, mas é vivência, é poder, é para aquele que crê, não é para aquele que tem dinheiro apenas, não é para aquele que tem status social ou que possui alguma cultura, não é para os sábios, é para todo aquele que crê na mensagem. No tópico 2 temos: Jesus morreu para salvar a todos os humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui finalizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Vamos ler lá então, meus irmãos. Em Mateus, no capítulo 11, do 25 ao 30, Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim como foi do seu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nessa passagem, então, meus irmãos, Jesus afirmando que não é por conhecimento, por sabedoria, por filosofias que se conhece a Deus. Só tem uma maneira de se conhecer a Deus. Só se conhece a Deus através de Jesus. Ele é a única porta. Você não pode conhecer a Deus por um sábio, por um teólogo, ainda que seja uma pessoa muito importante. O único que pode nos revelar a Deus é Cristo. Ele é o único que pode fazer essa conexão. Ele é a única passagem nossa ao Criador. Não há intermediário. Deus também, meus irmãos, é soberano em escolher a quem Ele revelará a sua palavra. Não é por pessoa muito instruída. Ele revela a sua palavra a quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Toda a sabedoria e conhecimentos humanos são irrelevantes na questão de conhecer a Deus. Jesus afirma para aprender dele, não de teologia ou de filósofo. Ele não impõe cargas e exigências, assim como uma pessoa também religiosa, como um teólogo. Ele não impõe você um ritual. Ele deixa você livre para segui-lo. Ele tira todas as cargas que os homens colocam. Ele não oprime e nem persegue também. Ele também transforma o trabalho cansativo e oprimido em uma coisa produtiva. Ele transforma a vida do seu missionário, daquela pessoa que está levando a sua mensagem, em uma vida alegre, feliz, próspera, porque ele está com ele. Jesus está com a pessoa que está levando a sua mensagem. Tópico 2.
por quem Jesus morreu? Esta é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Na expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Já na expiação ilimitada, significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Vamos ler lá então, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, a grande comissão. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos venho ordenando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa passagem, então, meus irmãos, a gente vê que o Senhor Jesus nos manda a pregar a todas as nações. Não é para a gente ficar escolhendo a quem é que Ele vai salvar ou não. É para nós levarmos o Evangelho, a mensagem a toda criatura. Não devemos fazer como Jonas fez. Ao invés de levar a mensagem a Nínive, ele pegou e fugiu. Foi para um local oposto. Ele não queria que Deus salvasse Nínive, mas que ele sim destruísse Nínive. Deus, ele fala que ele tem misericórdia de Nínive e de seus moradores, pois eles não sabem discernir entre a esquerda e a direita. Nós também devemos ter misericórdia, meus irmãos, das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, pois elas estão presas no mundo de dor, aflição, angústia, lutando por competições, por dinheiro. Tem pessoas que estão perdendo a sua vida por causa do dinheiro, loucos para ganhar dinheiro. Tópico 3. Evangelização local e transcultural. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica, missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Vamos ler lá então, meus irmãos, sobre esse tema em Êxodo, no capítulo 4, do 10 ao 17, que diz assim, meus irmãos: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aqueles que há de falar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás na boca as palavras. Eu serei com tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Nessa passagem, então, meus irmãos, a gente vê que Moisés, ele fala para Deus que ele não
conseguia falar eloquentemente. É uma das indicações que a gente vê também nesses primeiros missionários, que eles queriam falar outra língua antes de levar a mensagem. Só que a gente não deve pensar só assim, né, meus irmãos? Às vezes você pode ir para uma terra estranha, uma terra longínqua, e que você não sabe a língua. Você pode fazer igual Moisés fez. Moisés tinha seu irmão que era usado por boca, que interpretava para as pessoas aquilo que Deus transmitia. Nós também podemos ir para outros países, outras nações, e usar um intérprete. A gente fala para ele e ele traduz para a língua, para as pessoas entenderem. A gente não deve ficar barrando o evangelho apenas por causa de língua, porque a gente não está levando só conteúdo. Nós não estamos levando só conhecimento de alguma coisa. Nós estamos levando algo vivo, algo dinâmico que vai alterar a vida das pessoas. Não é um conhecimento teórico ou filosofia, é vivência. Tópico 2, missões. O trabalho do missionário é evangelização. Entre as pessoas de cultura diferente da nossa, a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia de Pisídia para se anunciar a Jesus, e compare com o discurso no Areópago de Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Senhor Jesus. Vamos ler lá então em 1 Coríntios 9, do 19 ao 22, que diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estejas eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi também de tal maneira que o alcanceis. Vemos nessa passagem, meus irmãos, que Paulo compara a mensagem do Evangelho a alguém que corre uma maratona. E a gente deve se preparar para levar essa mensagem. Nós devemos nos capacitar, buscar em Deus mais conhecimento, buscar dele mais aprendizagem, o que ele quer com cada passagem, com cada mensagem. Nós devemos ser assim, meus irmãos. Devemos também obedecer à cultura local. Não devemos chegar lá de qualquer forma. Devemos analisar, devemos pensar, devemos proceder corretamente em cada local. Devemos levar a mensagem com ordem e decência. Não devemos levar a mensagem de qualquer jeito. Não devemos passar por cima da cultura das pessoas. Devemos sim levar com amor, humildade, com bondade. Assim que a gente deve levar a mensagem. Tópico 3. O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judeia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar o Evangelho em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o Evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. A conclusão então, meus irmãos, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem, e ela continua sendo, a cada dia, uma mensagem nova. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos. Se foi bênção para a sua vida esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, continue nos acompanhando e nos encontramos numa próxima vez, se assim Deus o permitir.